Bom dia, gente. Hoje, vou mandar aqui, todo mundo, pronto. Vamos lá agora. Hoje vai ser o 12º capítulo do livro A Mãe Confiante de Joyce Meyer. Como eu venho repetindo, né, tá sendo transformador. E hoje, como sempre, esse capítulo pode ter uma palavra que vai transformar a sua vida. Talvez é aquilo que você está precisando ouvir hoje. Então, vamos lá. Ele tem como título: O que você está dizendo? Quando vi meu filho andando em direção ao carro depois da aula, eu soube que a prova não havia sido boa. De ombros caídos, com lágrimas margeando seus olhos, ele parecia o retrato da derrota. Escorregando para o banco do carona, ele bateu a porta e entregou-me a prova. Pude ver, em um relance, a letra F brilhando em vermelho no alto da página. Mamãe, o que mais posso fazer? Ele gritou. Tentei de tudo, fiz o meu melhor, mas continuo fracassando. Meu coração se partiu por ele, mas seu pai e eu já não sabíamos mais como ajudar. Fazíamos com ele o dever de casa noite após noite. Estudamos com ele para as provas. Fizemos e refizemos questionários sobre a matéria até ele responder a todas as perguntas com perfeição. Mas quando ele chegava na escola, as respostas fugiam de sua mente. Por 2 meses, suas notas haviam caído de forma vertiginosa e desastrosa. Os Ds e os Fs haviam se tornado o padrão das notas dele. Embora eu pedisse ao Senhor seguidamente para intervir, minhas orações não pareciam funcionar. Então, quando chegamos em casa, depois de encorajar meu filho mais uma vez, fiquei a sós e orei novamente. Essa situação não faz sentido, Senhor. Não sei como resolver isso. Simplesmente não sei como mudar essa situação. Não tive de esperar muito por uma resposta. Eu adoro quando ela faz isso, quando ela fala assim que ela adora a resposta, ela tem a resposta rápido, né? Quase que instantaneamente ouvi sua voz soando em meu coração. E é lindo demais quando a gente ouve Deus falando com a gente. Chame à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ele disse: pare de repetir o problema e comece a declarar a solução de acordo com minha palavra. Olha isso, gente. Que incrível. Antigamente, havia um comercial nos Estados Unidos no qual as pessoas batiam na testa quando percebiam que haviam escolhido a bebida errada. Foi o que tive vontade de fazer quando ouvi a resposta do Senhor. Porque às vezes parece tão claro, né? Tão óbvio e a gente não consegue chegar lá, né? Quis bater na testa e dizer: o que estou fazendo? Na verdade, ela estava focando no problema, né? Eu podia estar esse tempo todo declarando a palavra de Deus sobre meu filho. Afinal, Deus havia me ensinado havia anos o poder que há em nossas palavras. Eu podia recitar de cor versículos como: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Do fruto de suas palavras o homem se satisfará com o bem. Provérbios 12, 14. O bom homem come do fruto da sua boca. Provérbios 13, 2. Aquele que diz e não duvida em seu coração, mas crê que aquilo que fiz será feito, terá tudo o que disser. Marcos 11, 23. Porque aquele que quiser desfrutar a vida e ver dias bons, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Isso está em 1 Pedro 3, 10. Por alguma razão, porém, não havia me ocorrido aplicar esses versículos à situação do meu filho. Como resultado disso, estava anulando minhas próprias orações.
porque ela estava fazendo ao contrário, né? Ela estava declarando que por que meu filho não consegue fazer isso? Porque poderia ser assim. Em vez, poderia falar totalmente diferente, né? Você vê como que o poder realmente está na nossa boca, né? A nossa boca foi feita para o mal e dependendo também foi feita para o bem, né? A gente que escolhe o lado que a gente quer. Como resultado disso, estava anulando minhas próprias orações. Eu orava para que as notas dele aumentassem, mas depois eu voltava a falar sobre o problema. Eu me sentava e conversava com Dave sobre isso à noite. Eu ia tomar café com minha melhor amiga e dizia coisas do tipo: nada do que fazemos para ajudar faz diferença. Nosso filho continua tirando notas muito baixas. É claro que eu não fazia esses comentários negativos quando meu filho estava perto, de modo que ele não os ouvia, mas o diabo ouvia, e ele os usava como permissão para perpetuar o problema. Exatamente, ouvia, porque uma vez a que que a gente fala, a palavra vai, aí ela volta de algum modo, entendeu? Como qualquer coisa. Assim, todas as vezes que falava no assunto, eu cavava o buraco ainda mais fundo e tornava ainda mais difícil para meu filho sair dele. Eu realmente usava as minhas palavras para piorar a situação. Ele estava tendo tanta dificuldade que desenvolveu um medo de fracassar. E, assim, entre o medo dele e a minha confissão negativa, estávamos condenados a continuar repetindo o ciclo do fracasso, a não ser que alguma coisa mudasse. Felizmente, o Senhor me despertou para o que eu estava fazendo. Ele abriu meus olhos para o tremendo poder que eu podia liberar se parasse de usar minhas palavras para impedir meu filho e começasse a usá-las para ajudá-lo. Olha que interessante, né? Que ela já tinha algum tempo de comunhão com o Senhor, sabe? E mesmo assim, ela continuava a declarar essas palavras, né? Porque não era negativo, mas assim, não edificava em nada. E isso fazia com que o filho dela ainda ia cada vez mais pro buraco. Isso é incrível, porque realmente nossa vida é feita assim, tudo é assim, né? Por isso que eu estou repetindo sempre, da gente declarar palavras boas, né? Isso sempre. E é claro, eu falei no outro capítulo que vai ser um processo, porque a gente não vai aceitar, porque não é ainda o que a gente está vendo, né? No início. Mas depois a gente vai se acertando com as emoções e vai encontrando um caminho melhor para poder seguir. Dizendo-me para chamar à existência as coisas que não existem, como se elas existissem. Ele me lembrou de Abrão no Antigo Testamento. Se Abrão não tivesse chamado à existência as coisas que não existem como se existissem, seu filho não teria sequer nascido. Se você leu essa história na Bíblia, sabe o que quero dizer. Abrão e sua mulher estéril oravam e ouviram promessas de Deus sobre seus descendentes por muitos anos. Mas eles permaneceram sem filhos enquanto continuaram a repetir as mesmas velhas palavras de sempre. Quando ambos tinham mais de 90 anos, porém, Deus arrancou dele seu velho discurso e disse a Abrão: Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, pai alto exaltado, mas o seu nome serão Abraão, pai de multidões, pois eu o constituí por pai de muitas nações. Isso está em Gênesis 17, capítulo 4, versículo 5. Daquele dia em diante, as palavras do casal mudaram. Apesar das evidências contrárias, eles começaram a chamar Abrão de Abraão, o pai de multidões. A princípio, isso provavelmente lhes pareceu estranho, e para todos os amigos e parentes dele também, mas eles ainda assim permaneceram firmes. Eles diziam constantemente acerca de si mesmos o que Deus havia dito, e finalmente se tornaram pais. O efeito dominó.
Essa é uma história bíblica da qual todas as mães precisam lembrar. Ela revela o grande efeito que aquilo que dizemos exerce sobre nossos filhos, não apenas antes deles nascerem, como no caso de Abraão, mas também enquanto estão crescendo. A Bíblia é clara a este respeito, por causa da autoridade espiritual que Deus nos deu sobre a vida dos nossos filhos. As palavras que dizemos a respeito deles podem abençoá-los ou prejudicá-los. Como eu venho falando sempre, né? É que esse livro aqui realmente é uma não só para a mãe. A gente pode aplicar isso tudo que ela ensina aqui para a nossa vida inteira, para todas as áreas da nossa vida. A autoridade paterna e materna é algo poderoso. A maneira como a usamos exerce um efeito transformador sobre nossos filhos e netos por gerações futuras. Em Êxodo 20, do versículo 5 e 6, diz assim, ó, Deus colocou isso nos seguintes termos, e diz assim: Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas que demonstro misericórdia e amor firme até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Gente, eu beber um pouquinho de chá de novo. Hoje ainda tá um pouco frio aqui. Não me importo em admitir que esses versículos costumavam me incomodar. Parecia injusto que Deus permitisse que as futuras gerações sofressem por causa das escolhas erradas de seus pais, principalmente por ter sofrido abuso quando criança. Eu não entendia isso. Quando busquei ao Senhor para entender melhor esse princípio, Ele me mostrou que quando originalmente ordenou seu sistema de autoridade, sua intenção era que ele cooperasse para o nosso bem. Lembra daquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem? Daqueles que amam a Deus. Ele pretendia que os pais usassem sua autoridade para enriquecer a vida de seus filhos e para fazer com que as sucessivas gerações se voltassem para ele. Mas para honrar o livre-arbítrio, Deus também permite que cada pai e mãe escolha o que vai fazer. Olha que incrível isso, gente. É que Deus nos permite, né? Ele pretende que nós, como pais, sejamos autoridade, mas também ele não tira o livre-arbítrio da gente, que a gente pode fazer o que quiser. Então, cabe só a nós escolher o caminho certo, né? Nossa. Se escolhermos mal e nos rebelarmos contra as instruções que Deus nos dá em sua palavra, não seremos os únicos que sofrerão as duras consequências. Nossos filhos, netos e bisnetos também sofrerão. Esse é o lado negativo da autoridade paterna e materna, e é algo muito sério. Mas também há um lado positivo nisso, que é muito mais poderoso. Se escolhermos amar e obedecer ao Senhor, podemos igualmente reverter as inclinações negativas que tiveram início com nossos pais e avós quando eles fizeram escolhas ímpias. Podemos dar início a um efeito dominó que trará a influência santa e amorosa de Deus para a nossa família, por 1000 gerações futuras. Olha que incrível isso, né? Todos os filhos, eventualmente, terão de escolher por si mesmos se seguirão a Deus ou não. Mas se o criarmos em um ambiente cheio de Deus, isso terá um grande efeito sobre a decisão deles. Se ensinarmos a eles sobre o Senhor e permitirmos que eles nos vejam viver de uma forma que revela a eles seu caráter, se exercermos a autoridade espiritual que Deus nos deu, declarando palavras de fé sobre nossos filhos de acordo com a Bíblia, eles se tornarão receptivos ao Senhor ainda em tenra idade. Não há como estimar a influência de uma mãe que teme ao Senhor.
que declara a palavra de Deus sobre seus filhos. Pense sobre o jovem discípulo Timóteo em Atos capítulo 16. Timóteo era o filho de uma mulher judia que era crente. Está no versículo 1. Embora seu pai fosse um grego não salvo, Timóteo finalmente se tornou um líder forte da igreja primitiva. Por quê? Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu a ele em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. A fé genuína que habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice está também em você. Observe... Não, gente, eu parei, sabe por quê? Porque aqui a gente participa de um GR, né, que é o grupo de relacionamento para mulheres, e a gente lê a palavra, e tem uma palavra todo dia que é ministrada pela nossa líder, e foi exatamente essa palavra aqui que ela leu na quarta-feira. Olha que incrível! Ela falou disso da mãe, da avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Olha que incrível! Observe que no caso de Timóteo foram sua mãe e sua avó que trouxeram a influência de Deus para o lar. Não havia um pai cristão para ajudar. A mãe de Timóteo era casada com um incrédulo, mas na família de Timóteo, o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 13 a 14, provou ser verdade. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha que interessante, né? Aqui diz que tanto o marido edifica, como na crença, no caso, né? E tanto a mulher também, né? Que legal. Se você tem um marido que não está vivendo para o Senhor, que isso lhe sirva de consolo. As trevas nunca podem vencer a luz. Ainda, gente, tá vendo muito insight. Sabe por quê? Porque ontem teve culto lá na igreja e a gente não foi no culto, mas foi exatamente aqui, ó. Foi isso que a pastora falou, que as trevas nunca podem vencer a luz. Olha, meu Deus! Ainda que seu cônjuge esteja dando um exemplo ímpio diante de seus filhos, à medida que você continuar a fazer as coisas do jeito de Deus, sua influência finalmente prevalecerá e fará a diferença para seus filhos. Estou dizendo que eles seguirão a Deus todas as vezes infalivelmente? Não, não estou. Nenhum pai ou mãe, independentemente do quanto sua influência possa ser maravilhosa, tem essa garantia. Afinal, Deus foi o Pai perfeito e seu filho Adão, se rebelou contra ele. Verdade. No final, porém, Deus endireitou as coisas até mesmo para Adão. E em quase todos os casos podemos fazer o mesmo com nossos filhos, tomando uma posição firme na palavra, mantendo uma atitude positiva e, ainda que as coisas fiquem um pouco caóticas e feias por algum tempo, continuando a crer que se treinarmos nossos filhos no caminho que eles devem seguir, quando forem velhos, não se desviarão dele. Ver Provérbios 22, 6. Ai, gente, muita coisa a gente vem... A gente fala assim que são coisas repetidas, né? Mas em vez o Espírito Santo confirmando a mesma palavra que a gente tem que seguir, né? Que incrível isso. Eu falo que está sendo incrível para mim, de verdade. Coloque suas palavras em ação. Lembrei-me do dia em que Deus falou comigo sobre as notas de meu filho, que treinar nossos filhos no caminho de Deus envolve declarar palavras de fé sobre eles. Na verdade, essa é uma das nossas principais responsabilidades como mães. Fomos chamados por Deus para abençoar nossos filhos e não amaldiçoá-los. Que coisa, né?
E na Bíblia, a palavra hebraica traduzida por abençoar significa falar bem de, e a palavra amaldiçoar significa falar mal de, no caso, né? De. Nunca esquecerei o que Dave me disse a esse respeito. Estávamos discutindo sobre o que aconteceu quando os pais falam negativamente sobre seus filhos, e ele me disse algo que nunca havia me dito antes. Ele disse que nos primeiros anos do nosso casamento, quando eu era tão dura, ríspida e difícil de conviver, Deus deixou claro para ele que se saísse por aí contando meus problemas para as pessoas, a obra que Deus queria fazer em mim seria prejudicada. David soube em seu coração que isso era verdade. Embora nunca tivesse ouvido nenhum ensinamento com base na Bíblia sobre o poder das palavras, então ele decidiu manter a boca fechada. Joyce, ele disse, às vezes a maneira como você agia e as coisas duras que dizia me feriam tanto que eu tinha de ir para algum lugar sozinho e chorar. Mas eu nunca disse nada a ninguém sobre isso. Apenas continuei crendo que Deus completaria a boa obra que ele havia começado em você e a ajudaria a se tornar a mulher que ele me mostrou que você um dia seria. Olha que incrível, gente. Imagine como seria fácil para Dave naqueles dias ir até sua mãe ou sua irmã, que morava bem debaixo de nós, e contar a elas o desastre que eu era. Mas ele não fez isso, e serei grata para sempre, porque, se ele o tivesse feito, não sei se eu seria a mulher que sou hoje. Dave tem tanta convicção disso que ele acredita que uma das coisas mais desastrosas que as mães e os pais podem fazer quando estão tendo problemas, seja entre eles ou com seus filhos, é falar sobre esses problemas com outras pessoas. Verdade, né? A gente liga para as pessoas às vezes para poder falar os problemas e não fala às vezes de coisas boas, né? A gente deixa para escondidas as coisas boas. Que estranho, né? É como um modo de pensar mesmo, né? É uma cultura, parece quase uma cultura que a gente tem que, misericórdia, a gente tem que cancelar isso, né? Porque não tem nem condição. Não pretendo ser pouco realista, pois sei que há uma medida de equilíbrio nessa questão. Haverá momentos em que você, como mãe, achará necessário discutir com outras pessoas uma dificuldade que seu filho possa estar tendo. Talvez precise conversar sobre o problema com seu marido, seu pastor ou com uma professora da escola para garantir que seu filho receba a ajuda e o apoio que ele precisa. É claro, aqui ela não está generalizando, né? Mas assim, é buscando ajuda no caso, né? Não é repetindo o problema e tentando uma solução. É agindo para poder achar a solução. Mas mesmo em meio ao caos, você pode falar sobre os problemas de forma positiva. É esse que é o segredo. Você pode abençoar seus filhos em meio às dificuldades vividas por eles, fazendo declarações de fé que se fundamentam não nos problemas que eles estão atravessando, mas em versículos como estes. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Isso aqui está em Salmos, capítulo 112, versículo 1 e 2. Por isso, tenho certeza de que as famílias dos seus servos viverão em segurança e as gerações futuras viverão em perfeita paz na tua presença. Salmos, capítulo 102, versículo 28. E todos os seus filhos espirituais serão discípulos ensinados pelo Senhor e obedientes à sua vontade. E grande será a paz e tranquilidade imperturbável dos seus filhos. Isaías, capítulo 54, versículo 13. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Está em Salmos 103, versículo 17. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos
Os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Isaías 49, versículo 25. Essa aqui ela até colocou a versão da Bíblia, que é a Ara. Fico feliz em dizer que, uma vez tendo o Senhor me lembrando essas passagens da Bíblia, medito para chamar à existência as coisas que não existem como se elas existissem, comecei a fazer esse tipo de declaração a respeito das notas do nome do meu filho, aplicando-as especificadamente à situação dele. Comecei a dizer: ele tira boas notas, ele tira As e Bs. O que aconteceu? Minhas palavras começaram a operar, e dentro de pouco tempo as coisas mudaram. Aqui, gente, de verdade, eu chego a arrepiei, porque é uma palavra que você fala que pode mudar toda a sua vida. As notas dele começaram a melhorar, e embora não fossem perfeitas, ficaram muito melhores. Quando ia pegá-lo na escola, ele não estava mais abatido e temeroso. Uma coisa é certa: fazer um comentário negativo sobre seus filhos tem o potencial de magoá-los e de tornar a situação pior. Mas as palavras positivas e cheias de fé nunca ferem ninguém e têm grande probabilidade de ajudar em qualquer situação. Nossa, hoje foi bem curtinho, já acabou. Gente, que incrível, né? Aqui mostra como que as palavras, nossa, pode ser para o bem e para o mal, né? Ela declarava o problema, que repetia sempre o problema que o filho dela não tirava notas boas, e em vez de uma pequena mudança, é falar que o filho tira nota boa, tira nota sempre A ou sempre Bs, que logo depois ele começou a melhorar. Não é que já, ela fala aqui, não é que já foi logo passando já para o A ou para o B, mas é porque, como eu repito sempre, que é um processo que foi passando, né? E ele também foi passando assim pelo processo até que foi crescendo. Vamos continuar com o capítulo 13. Não hoje, né? Mas tem como título Moldando a Vida do Seu Filho. Vai ser bem interessante esse capítulo também, gente. Hoje vem mais curtinho, parece, né? Mas enfim, como eu tô falando sempre, está sendo transformador para a minha vida, né? Espero que esteja sendo transformador para a vida de vocês também, né? E que vocês possam continuar, né? Agora são 15 capítulos. Agora vou fazer o 13, o 14 e o 15. E a gente já acaba. Depois eu vou começar outro livro. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês.